Meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o cooperador Gabriel. Tudo bem? Meu querido irmão, minha irmã jovem, seja quem estiver me assistindo, eu venho falar uma palavra de Deus para você. Amém? O texto que eu irei ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Um versículo muito conhecido, né? Versículos bastante conhecidos do nosso meio. Com certeza você já ouviu esse versículo, né? Vou repetir aqui para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. Então hoje eu vou falar um pouquinho dele para você. Amém? Não só dele. Esse aqui é o 16, irei falar do 13 até o 17. Bom, como eu já disse, esse livro foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo mais amado de Jesus. Como assim o discípulo mais amado? Então, meu irmão, nesse mesmo livro, no capítulo 13, no versículo 23, eu quero ler para você. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 23 do Evangelho de João. Abra aí comigo, por favor. Ora, um de seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então você vê a intimidade que João tinha com Jesus. Era enorme. Eles eram tão íntimos, tão amigos, que João adormecia no seu peito, dormindo. Que nós tenhamos essa intimidade com Jesus. Amém? O livro de João, o Evangelho de João, foi escrito 90 anos depois da morte de Cristo. E uma curiosidade, João era irmão de Tiago. Você pode encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21. Não irei abrir para a gente ganhar tempo. Bom, por que Evangelho? Por que a gente sempre fala o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus? Bom, o Evangelho narra a vida de Jesus, a sua doutrina e a ressurreição de Cristo. Por isso, nós falamos que alguns livros são evangelhos. Eles são Mateus, Lucas, João e Marcos, no Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento começa ali a escrever, a descorrer a história de Jesus. No Antigo Testamento não tinha Jesus, no Novo, ali desde o primeiro versículo, no primeiro capítulo, já vem contando a história do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, aquele nome que está acima de todo nome. Glória a Deus por isso. Então, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Então, ninguém subiu aos céus. Detalhe que Jesus Cristo subiu com suas próprias forças. Ele subiu através da força que ele tinha. Ele não foi arrebatado como Elias, tá? Então, por isso que ele é divino, por isso que ele é maravilhoso, porque ele tem todo o poder. Então, ele subiu aos céus. Então, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Quem que desceu dos céus? Jesus, ele desceu, se tornou homem, habitou entre nós, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e se tornou reconhecido em figura humana. Então, meu irmão,
ele não quis ser igual a Deus. Ele desceu dos céus, se fez homem, se fez carne, como eu, como você, para sentir as nossas dores e morrer na cruz por mim e por você. Então ele desceu do céu, o Filho do Homem. Quando a Bíblia diz Filho do Homem, se refere a Jesus, que está no céu. Então ele está nos céus. Note a grande inteligência do discípulo mais amado, o apóstolo João, quando escreveu esse versículo. A inteligência aqui que Deus deu para ele foi extrema. No versículo 14, aqui ele diz: uma coisa interessante aqui ainda no versículo 13. Eu acabei não me atentando. Então, Cristo desceu do céu, mas ele não foi jogado do céu, tá? Como Satanás foi. Se você quiser abrir, abre em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Você vai ver Jesus Cristo dizendo que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Ele foi expulso. Jesus Cristo não foi expulso, tá? Satanás sim foi expulso. Então, no versículo 14, nós vemos aqui: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aonde está escrito isso, que Moisés levantou a serpente no deserto? Vamos lá comigo em Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. Ok. Números 21, versículo 8 em diante. Disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Todo mordido que olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de metal e a pôs sobre uma haste. E aconteceu que, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Sabe quem é a serpente, meu irmão? É Satanás. Satanás, tá? Satanás, ele é a serpente, ele é traiçoeiro, ardiloso, esperto. Só Jesus Cristo conseguiu derrotar ele na cruz do Calvário. Por isso a serpente foi pregada na haste. Então, voltando aqui lá para o versículo 3, João, capítulo 3:16, vamos voltar lá. João 3:16, repare bem. João 3:14, perdão, repare bem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Moisés levantou a serpente no deserto. Esse versículo 14 se refere a Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. Satanás foi vencido na cruz, ele foi pregado na haste. Ele foi pregado. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você, para pagar os meus pecados e os seus, Satanás perdeu. Perdeu. Porque Jesus Cristo nos concedeu a salvação através disso. Outra coisa que você pode reparar lá em Números 21, versículo 9, é que qualquer um que olhasse para a serpente pregada na haste, ele seria salvo. Por que ele seria salvo? Porque qualquer um que olhar para Jesus apregoado na cruz, reconhecer que ele verdadeiramente é Deus, que ele verdadeiramente é o Senhor, que ele verdadeiramente morreu por mim, por você, você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você será salvo. Você será salvo. Se verdadeiramente atentares e ouvires, comerás o melhor dessa terra. Então, se você atentamente vê que
aquele homem que você tanto viu ali nos filmes de Natal crucificado, na Páscoa, né? Filmes de Páscoa, crucificado, ele verdadeiramente é o Senhor, o Criador de todas as coisas, você será salvo. Amém? Versículo 15. Por que que isso já estava no Antigo Testamento? Porque tudo no Antigo Testamento, ele prediz, ele está apontando para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo se resume em Jesus. Põe isso na sua cabeça. Jesus é tudo. Amém? 15. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus. Então os israelitas se curavam fisicamente, né? Ali em Números, capítulo 21, qualquer um que olhasse para a serpente pregada na haste, ele se tornaria, ele não morreria. Então, aquilo ali, como eu disse para você, é uma predição. Ele está prevendo, ele está apontando para Jesus. Mas todo aquele que nele crê, aleluia, que crê em Jesus Cristo, ele será salvo. Ele será salvo, não só fisicamente, mas você viverá uma eternidade com Ele. Com Ele. Olhai para Jesus. Olhai para o autor e consumador da tua fé. Ele quer te salvar. Aleluia. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Ele se entregou tanto pelas pessoas boas quanto por aqueles que nem reconhecem o sofrimento dele na cruz do Calvário. Você vê isso na história, irmão. Quando o Senhor estava sendo crucificado, um reconheceu que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. O outro ladrão não reconheceu. Um foi morar com ele no paraíso, o outro, provavelmente, não estou aqui para julgar, mas provavelmente passará a eternidade em um lugar muito ruim. Então Deus é amor, Ele quer salvar você, mas Ele precisa que você reconheça Ele como Deus, porque Ele já fez tudo que Ele podia fazer por você. Só falta você dar um passo para Ele. Dê esse passo. Deixe Jesus governar sua vida, sua casa. Amém? 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor enviou o seu único Filho, unigênito, não para condenar você, para dizer, você é um pecador, é isso, por mais que você seja mesmo. Você é um pecador e eu também. Mas ele não veio com essa intenção, ele veio com a intenção de salvar você, a mim e a você. Porém, como eu disse para você, você tem que reconhecer. E como que você reconhece? Abandonando as práticas pecaminosas do pecado. Somente assim você conseguirá se aproximar de Jesus e passar a eternidade com Ele. Então Deus não enviou o mundo para condenar, não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Entende? Só que o Senhor voltará mais uma vez e voltará para julgar. Todos nós iremos ser julgados pelas nossas ações, por tudo aquilo que nós fizemos, pelas palavras que proferimos, pelo que vemos, ouvimos, condizemos. Então cabe a você fazer uma auditoria em si mesmo. Seja um auditor justo consigo mesmo e veja aonde você passará essa eternidade.
Eu, do fundo do meu coração, quero que você passe. Não passe, porque a eternidade ela não passa. Que você viva a eternidade com Jesus. Porque viver sem Ele no inferno é muito ruim. Muito ruim. Então venha para Jesus. Ele quer te salvar. Ele é Deus. Ele morreu por você. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse mundo maravilhoso de nosso Deus. Essa frase ela não é minha. Eu aprendi com o pastor Moabel, um homem que me espelha muito, que eu me espelho muito nele e que um dia eu o verei na glória. Não tive a oportunidade de ver e conhecer ele pessoalmente, mas um dia eu o verei face a face. Não só ele, mas o meu maravilhoso Jesus Cristo. Então, seja lá onde você estiver, nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, a paz do Senhor e que Deus ilumine o teu coração. Amém.